Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Bom, domingão, dia de história de boteco, as nossas historinhas sobrenaturais, malucas, enfim, que vocês já conhecem. Hoje eu vou contar a história de um conhecido meu, uma pessoa que eu conheci aí num jogo de futebol que eu fui assistir aleatoriamente aí esses tempos atrás. E esse cara passou por duas situações no centro de São Paulo inusitadas. Na primeira situação ele foi perseguido pelo famoso Opala Preto. Eu vou explicar pra vocês por que esse Opala Preto é tão famoso. Principalmente para os mais novos que não conhecem a lenda urbana do Opala Preto, fica aí que você vai entender. E depois, para finalizar a segunda história, no centro de São Paulo, um dia também depois de sair do trabalho, ele parou no boteco desses da vida que a gente tanto gosta aí, para tomar uma geladinha e tal, foi convidado para jogar um baralho, perdeu o baralho e quase se deu mal porque ele perdeu para um cara que tinha os pés de bode. Então fica aí que vocês vão entender. Historinha rapidinha, curtinha e boa. Vocês vão curtir. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, curta, comenta, compartilha esse vídeo, ajuda o amigo, beleza? Como eu comentei, esse conhecido meu aí, fiz amizade com ele aí num jogo de futebol que eu fui há um tempo atrás. Não sei se foi no jogo, foi no treino, enfim. Cara, parceiraço aí. E é aquela coisa, né? Como eu já comentei aqui no canal, eu acho que eu tenho um pouco de para-raio pra história maluca. E aí ele comentou que ele trabalhou muito tempo fazendo parte de cabeamento pra rede elétrica, pra umas coisas bem específicas assim, de fibra ótica, cabo de telefone, trabalhou pra Telefônica não sei quantos anos. E numa dessas, centrão de São Paulo, um dia do nada, ele foi perseguido pelo Opala Preto. Mas primeiro deixa eu contextualizar o que é a lenda urbana do Opala Preto para vocês, principalmente para os mais novos aí, que essa lenda urbana aí é bem forte dos anos 70 e 80, tá? No Rio de Janeiro, a lenda do Opala Preto é bem específica. Aconteceu lá um acidente envolvendo um criminoso lá na década de 70, o Biratã Carlos Jesus, se eu não me engano, alguma coisa assim. Posso ter trocado o sobrenome dele, mas eu acho que é isso. E era um criminoso famoso na cidade que aprontava de tudo, a ficha do cara era extensa, era assassino, traficante, ladrão, o cara é uma quatro. E numa dessas aí de fugir da polícia lá no túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, ele acabou colidindo, ele tinha roubado um Opala Preto, classicão assim, que foi um carro de época. O cara roubou o carro, fugiu pelo túnel Rebouças, colidiu com um carro onde estava uma família e infelizmente todo mundo morreu. E desde então a lenda do Opala Preto no Rio de Janeiro é basicamente isso, um Opala que aparece ali próximo ou dentro do túnel Rebouças e vai para cima dos outros carros, entendeu? E tenta bater nos outros carros. Aí para escapar dele ele tem que fazer uma oração. Em outros lugares, a lenda do Opala Preto é muito parecida com a lenda do Homem do Saco. O Opala Preto era uma pessoa que ninguém sabia quem era, da onde vinha, que simplesmente parava, oferecia alguma coisa para as crianças, geralmente doce, brinquedo, algo assim. E quando a criança chegava para pegar, ele sequestrava a criança e nunca mais ninguém achava essa criança. E quando ele raptava adultos, essas coisas assim, era muito associado com tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, sequestrava a pessoa e nunca mais ninguém achava. Tem casos aí da pessoa ser vista entrando no Opala Preto e depois os caras acham ela e tá faltando um pedaço. Enfim, essa é a lenda do Opala Preto. Agora eu vou voltar para a história do meu conhecido aí. E lá vamos nós! Ele trabalhou o dia inteiro ali, tava fazendo cabeamento no centrão lá de São Paulo, saiu do trabalho, aí foi tomar uma cachaçinha de lei e assistiu o jogo no bar. Nessa vai, papo vem, papo vai, a noite passou, saiu do bar. Saiu, ele falou que ele morava muito próximo ali do centro, ele morava perto da Santa Efigênia, alguma coisa assim, ele explicou melhor pra mim ali, mas enfim. E ele saiu do boteco, que ele tava, botecão raiz, e foi caminhando pela rua. Até que de longe ele viu um carro meio que seguindo ele, sabe, de boinha, assim. Aí ele ficou cabreiro, né? Olhou pra trás, tentou entender o que estava acontecendo, ficou esquisito. E nessa o carro foi cada vez se aproximando mais. Até que ele olhou pra trás e, segundo ele, era um Opala Preto sem ninguém no volante. Não é que aquela época lá, esse filme não era comum como hoje, dava pra ver dentro do carro, ele falou que não tinha ninguém no volante. Aí ele ficou assustado e o carro foi pra cima dele, no meio da rua. Eu peço desculpa aí porque ele falou até o nome das ruas de São Paulo, mas eu de cabeça eu não guardei não. E aí o carro
carro foi pra cima dele. E aí ele correu, não tinha muito pra onde entrar, os comércios já tudo fechados e tudo. Numa parte que ele passou lá tinha um vigilante, o vigilante se assustou, entrou pra dentro e não deixou ele entrar junto, o filho da mãe. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. E ele continuou correndo. Até que chegou perto do lugar ali onde, pelo que eu entendi, se você cair pra direita, você vai parar lá na Barra Funda, vai pegar o elevado ali, o minhocão e tal. E ali um pouco mais pra frente tinha um monte de morador de rua, sabe? Pessoas em situação de rua. E ali foi naquele ponto assim que ele deu um grito pros caras, né? E os caras olharam pra ele ali e ele correu pro lado dos caras. Até que o Opala veio na direção dele assim, até chegar num ponto que ele parou. E quando ele chegou perto desses caras, das pessoas que moram ali, estavam por ali, todo mundo ficou olhando assim, tentando entender. Diz que o carro pegou fogo, sabe? O motor do carro assim, o pneu dos carros pegou fogo, estilo motoqueiro fantasma aí da Marvel. Deu uma rezinha e entrou pra uma rua paralela. E o pessoal ficou sem entender nada. Aí eles esperaram um pouco, tal. Aquela época ali não era época de andar com celular no bolso nem nada, não tinha como avisar a polícia nem nada. Até que um dos moradores de rua que tava ali junto com ele ali falou: cara, eu vou olhar. E o cara foi corajoso, foi olhar. No bequinho onde o carro entrou não tinha mais nada ali. Essa aí. E isso aconteceu aí meados dos anos 80 aí, pelo que ele falou. Eu falei, cabuloso, hein? Aí ele falou, e você não sabe o pior que aconteceu na minha vida. Aí foi quando ele começou a contar a história do cara que jogou baralho com ele no boteco. E o cara tava mal intencionado, porque ó como que começou a história toda. Também tava trabalhando ali, passando o fio, e ele não tinha perdido a mania de sair do trabalho, ir lá e tomar uma no botequinho antes de ir pra casa. Ele sentou lá no bar pra tomar uma, num bar assim aleatório, onde ele tava trabalhando ali naquele dia ali no centro de São Paulo. Começou a conversar com o pessoal dali, já fez uma amizade aqui, uma amizade ali, passando um joguinho na TV e tal, pediu uma dosezinha, até que um cara aleatório convidou ele pra fazer dupla com ele ali no jogo do truco, ali no baralho. Ele sentou na mesa e começou a jogar baralho com esse cara. E aí, papo vai, papo vem. E aí ele falou que era tipo 3 pessoas normais, comuns assim, que dava pra ver ele de uniforme ali da Telefônica e tal. E mais 2 caras ali que um também tava com roupa de quem tinha acabado de sair do trabalho, assim, uma roupa padrão. E o outro cara com roupa normal. E um dos caras tava na estica, todo arrumadinho, camisa tal. E o cara assim, parecia que o cara dominava, manjava do baralho. E o cara insistindo pros caras apostarem. Os caras, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Até que chegou num ponto que esse cara aí começou a querer fazer umas apostas meio cabulosas. O que você tem de precioso pra apostar? Começou a falar uns papos esquisitos assim, sabe? Eita porra. E o cara falou, nossa, que maluco estranho, né? Até que, tipo, chegou uma hora que, assim, ele já tinha perdido umas 2, 3 vezes. E o cara falou, não, a próxima eu só vou jogar com vocês se vocês quiserem apostar. Aí ele falou, não vou apostar, ainda mais que você só tá ganhando e tal. Deram uma discutida de leve ali e ele abandonou o baralho. Ele foi lá, pagou a conta pra sair e esse sujeito esquisito saiu pra fumar, pra ir pro lado ali do bar ali. Cada um foi pro seu lado, ele pagou, tal, o cara já tava pra fora. Nessa que ele saiu, se despediu do pessoal que tava ali, do amigo que ele tinha feito, que tava fazendo dupla com ele no baralho. Ele virou pro lado assim e foi pro lado que o cara tava fumando. E por educação, ele também foi lá se despedir desse cara esquisito, né? E aí nessa que ele se despediu do cara e tal... Aí nessa que ele se despediu do cara, ele percebeu que o cara tinha, assim, uma fisionomia, as pernas eram diferentes do cara, sabe? E aí ele reparou, né, que o cara tava com a perna meio esquisita, meio dobrada, de um jeito bem estranho, assim, sabe? E aí ele ficou com aquilo, né, na cabeça, naquele negócio esquisito na perna do cara, como se a perna do cara fosse dobrada de um jeito estranho, né? Ele foi despedir do cara e, sem querer, ele deu uma tropicada assim e empurrou o cara. No que ele empurrou o cara deu uma passada pra trás e um dos sapatos do cara, que era um sapatinho assim que tava na estica também, o sapato deu uma escapada. E ele olhou de canto assim e ele viu que o pé do cara não era um pé comum, parecia um pé de bode, parecia um pé assim, sabe, tipo, como se fosse pé de boi, alguma coisa assim. Ele explicou que o pé do cara era inteiro preto assim e tinha aquele formatão assim de pé de bovino, equino, cabra, essas coisas assim. Aí ele, né, deu uma travada assim e não esboçou pro cara que ele percebeu. O cara ficou meio que olhando assim ele e tal, né? Aí ele saiu, se despediu do cara, pediu desculpa por ter dado esse tropicão e empurrado o cara meio que se ajeitou ali, ficou assustado. O cara voltou a fumar o cigarrinho dele enquanto arrumava o tênis assim, e aí o cara ficou encanado, o cara, tipo, deu uma insistida, volta aqui, vamos conversar. Ah, amigo, o que ele fez? Ele deu no pé. Ele falou, quer saber de ficar conversando com um homem aí com
pé de cabra, pé de boi, ainda mais o cara querendo fazer essas apostas malucas com ele, falou, coisa boa não é, né? É claro. Então ele subiu no ônibus, foi pra casa e segundo ele passou umas 2 semanas sonhando com esse cara. O cara parecia que ia aparecer no sonho pra querer falar com ele. Bom, essas são as histórias os relatos aí do cara que eu conheci esses tempos atrás aí no futebol aí. Doideira? Doideira. Geralmente as histórias que eu comento aqui são um pouquinho mais assim, né? Não fogem tanto assim, da gente não conseguir entender tanto o que é um carro pegando fogo ou um homem com pé de cabra, pé de bode, pé de boi, não sei qual que é o nome correto de se falar aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, deixa as suas dicas e as suas sugestões lá nos comentários. Estamos trabalhando aí para voltar com uma média boa de vídeos, mas tá corrido esses dias para estar editando, fazendo roteiro e tudo mais. Espero que vocês entendam. Mas domingão é sagrado, sempre tem uma historinha de boteco. Então fica aí com a gente, tamo junto, até o próximo.